Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês novamente. Porém, terei que fazer uma reclamação com relação à plateia. Essa tarde, a gente fez um trabalho, falamos sobre ética, e eu comecei dando uma bibliografia. E um cristão me perguntou o nome do livro. Porém, 3 outros vieram perguntar qual era mesmo o livro do demônio. E o tema é Justiça Divina. Se isso quer dizer alguma coisa, mas brincadeiras à parte, falar sobre justiça divina é, nos dias de hoje, algo muito complicado. Porque se clama pela justiça em vários sentidos. Mas o que é um problema? Porque vem a ser um paradoxo. Se você acredita em Deus, na sua perfeição, na sua grandeza, no seu significado como um todo, a justiça deveria ser algo associado imediatamente com a sua existência. Então, qualquer pessoa que clame pela justiça e diga que as coisas que acontecem não são justas ou não estão ligadas ao merecimento, tem dúvidas significativas a respeito da existência de Deus. E como é que podemos, então, falar sobre justiça divina, se há dúvidas significativas sobre a existência do próprio Deus? Existe a dialética materialista. E ela é muito boa, senão não tinha materialistas, é verdade. Eles procuram desenvolver de uma maneira lógica, de uma maneira racional, e eles afirmam que Deus não existe. E eles justificam a inexistência de Deus com a injustiça da vida. Ora, se a vida é injusta, Deus não pode existir. Uma vez que com o atributo da divindade nós temos a perfeição, nós temos a sabedoria suprema. Então vamos lá, onipotente. O que é que significa onipotente? Que pode tudo. Então, ele tem o poder. Por que ele não resolve os problemas? É a pergunta. Bem, ele pode tudo. Ele sabe tudo. Então, já não sabia que não ia dar certo? Por que fez? Se ele sabia que não ia dar certo e fez assim mesmo, então não é tão ciente assim. Se ele fez assim mesmo, pode ser onipotente, pode ser onisciente, mas não é muito bom. O que traz consequências, e aí, se a gente vai acompanhando esse raciocínio, as dúvidas só fazem aumentar. Então, onipotente, pode tudo. Onisciente, sabe tudo. E tem um onipresente. O que significa onipresente? Está em toda parte. É claro, senão não seria onisciente, porque ele tem que saber tudo. Então, está em toda parte. Bom, se é onipresente, nós podemos dizer isso de outra maneira. Não há nenhum lugar onde ele não esteja. Certo? É a mesma coisa, sinônimo. Ser onipresente, estar em toda parte, é o mesmo que dizer que não existe nenhum lugar em que Deus não está. Certo? Bom, um outro atributo que dão à divindade é soberanamente justo e bom. Bom e justo. Aí nós temos um problema. O mal existe. O problema é que muitas pessoas falam sobre o mal, a origem do mal, o significado do mal. O problema é que se você disser que o mal existe, você criou uma impossibilidade lógica. Porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou Deus é bom ou não é bom. Ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Mas eu não entendi qual é o problema. O problema é que se você diz que o mal existe, e se ele existe, ele ocupa algum lugar, esse lugar Deus não está.
Porque afinal Deus é bom. Mas você não disse que ele estava em toda parte? Se ele está em toda parte, não tem nenhum lugar em que ele não esteja. Mas se você diz que o mal existe, nesse lugar Deus não pode estar, porque ele é bom. Olha a confusão. Então você terá que escolher. Ou Deus existe, ou o mal existe. Porque os dois não podem ocupar o mesmo espaço. Porque onde o mal está, Deus não estaria. Mas se você disser que Deus não está nesse momento, ele deixou de ser onipresente. Se ele deixou de ser onipresente, deixou de ser onisciente. Porque se tem um lugar que ele não está sabendo o que está acontecendo. Se ele não é onisciente, ele não tem todo o poder. Porque se ele não sabe o que está acontecendo, não pode interferir. Ou, como os materialistas preferem dizer, não existe. Só um parênteses, tá? Eu não sou materialista. Sou espírita. Só para constar, de repente dá uma dúvida. Porém, nós temos que nos prestar ao papel de levantar as nossas dúvidas. Porque a gente acha que Deus é algo óbvio. E então, quando a gente está estudando o livro dos Espíritos, a gente pula essa parte, até óbvio, vamos direto para as leis morais. Porém, as leis morais não fazem sentido se você não acreditar na justiça divina. É claro que para acreditar na justiça divina tem que acreditar primeiro que Deus existe. Mas vamos lá, partindo do pressuposto que existe, de que realmente é onisciente, onipresente, onitudo, qual é o conceito espírita do mal? O mal existe? Sim ou não? Não. Ué, mas o povo fala o tempo todo sobre isso. E três me perguntaram, qual era o livro do demônio mesmo? Então, o que significa o mal? Olha só o que significa. Se é a ausência do bem, Deus não está ali. Não é onipresente, não é onisciente, não é nada. Porque o que é o mal? Se você está dizendo que é a ausência do bem, significa que o bem não está ali naquele momento. Se não está, Deus não está junto. Então tem um espaço vazio ali que Deus não está. Então, se não está, não é onipresente, não é onisciente, não é nada, não é coisa alguma. Então, de novo, o que é o mal? Porque a palavra existe, não existe? Então existe alguma coisa. Toda palavra que existe, ela existe para expressar algo. Lembra? Nós falamos sobre símbolos e signos. Então, a palavra mal simboliza o quê? Se não é a ausência do bem, porque a gente já viu que o bem não está ausente nunca, então o que é o mal? Se ele for o contrário do bem, também dá problema. Se é o contrário do bem, é o oposto, dá o mesmo problema. Então não é bem, se não é bem, Deus não está lá. E Deus está em toda parte. Então o bem não deixa de existir. Deixa? Tem algum lugar em que o bem não está? Vocês têm ideia do que vocês estão dizendo? Das consequências funestas dessa afirmação? Não existe lugar em que o bem não está. Não, não pode. E o demônio entra onde? E para alguns substituem, né? Não, você está falando demônio, aqui é obsessor. Ah, então o obsessor é o lugar do demônio. Porque o céu e o inferno, ele tem justamente as condições de fazer o quê? As avaliações sobre a justiça divina, as explicações para o que chamam de mal, as explicações míticas, as explicações místicas e com a comparação com a tese espírita. Qual é a tese espírita para o mal? Afinal, a tese espírita é a única que responde à tese materialista, que é que, estando bem ausente, Deus não existe. E como eles afirmam que o mal existe, que o mal é visível, perceptível, pode ser medido e avaliado, então Deus efetivamente não pode existir nesses atributos a ele colocados. Mas os espíritas respondem a isso?
Bom, deve responder porque eu não sou materialista. Então, eles respondem: qual é a tese espírita com relação ao mal? Está no... Esse aí que a gente não pula, nunca dá tempo, né? Tem o livro dos Espíritos, aí vem o livro dos Médiuns, aí o Evangelho, aí volta para o livro dos Espíritos, pula esse. De novo, qual é a tese espírita do mal? O que é o mal? Existe ou não existe? Vocês ainda estão com... Existe ou não existe? Quem tiver dúvida pode vir que eu dou o livro do demônio para vocês depois. Existe ou não existe? Não, não. Se não existe, então Allan Kardec faz a pergunta: o que é o mal, então? Qual é a resposta espírita? A ignorância do bem. E qual a diferença? Bom, o significado da palavra ignorância não é o mesmo da palavra ausência. Não é o mesmo da palavra oposição. Na verdade, ignorância significa o bem está ali. Você é que não vê. Você não viu. Não significa que não está lá. Não significa que não exista. Significa apenas que você não pode vê-lo. Mas se eu não vejo, então não está lá. Espera aí, não é bem assim, né? Vamos fazer uma metáfora. Imagine que uma criancinha de 2 anos invadiu aqui, subiu no palco. Veio vindo, tropeçou e deu uma cabeçada na sua canela. Cabeçada na canela dói? Muito ou pouco? Devemos castigá-la pela sua incompetência? Não? Não devemos castigá-la pela sua incompetência? Não devemos castigar a incompetência? Devemos ou não devemos castigar a incompetência? Depende do incompetente. Então vamos de novo. Devemos ou não penalizar a incompetência? Vou penalizar, ficar mais bonitinho. Devemos ou não penalizar a incompetência? Sim ou não? Então, se for incompetente, você perdoa na boa. Olha só, eu sou neurocirurgiã, eu tinha que operar seu filho, mas você sabe, eu briguei com meu marido antes. Eu estava estressada, esqueci alguma coisa lá dentro. Você me perdoa? Por que não? É uma questão de incompetência. Dá processo. Não é uma penalização? Devemos ou não castigar a incompetência? Devemos, ok. Então, devemos castigar essa criança de 2 anos pela sua incompetência? Ué, mudaram de ideia? Vocês disseram que a incompetência deve ser castigada. Mas não é Deus, é você mesmo. Eu perguntei se você castiga. Você sabe que Deus é outro negócio. E isso faz diferença? Ela diz assim: a criança não sabia, o médico sabia. E tem diferença? Tem. De novo, é o significado da palavra. Porque já notaram que os problemas de entendimento não são necessariamente os problemas do conteúdo, e sim do significado que você dá ao conteúdo. Só que errar o significado de algumas coisas dá uma complicação muito séria, com relação, por exemplo, à justiça divina. Porque se você não tem certeza nessa justiça, tudo, sem exceção, na sua vida fica diferente. Até o entendimento que você tem dos espíritos, das relações do mundo espiritual, até mesmo da reencarnação. Porque alguns têm algumas dúvidas assim sérias sobre a reencarnação, né? Não parece muito justo esse troço. Alguns acreditam que se você matou com tiro, tem que morrer de tiro. E o cara fica aí na boa o tempo todo. Cadê Deus que não vê isso aqui acontecer? Aí alguns resolvem tomar nas suas mãos a justiça, já que Deus está ocupado fazendo outra coisa. Eu resolvi assumir o controle da situação. Mas voltando à criança, então não devemos castigá-la. Por quê? Porque não é uma questão de incompetência.
É essa a questão. A incompetência deve ser castigada? Por quê? O que é incompetência? É você saber e não realizar de acordo com o que sabe. Então, não é incompetência, é o quê? Ignorância. Então, ignorância é diferente de incompetência? Sim. A ignorância, você não conhece o procedimento. De maneira que você não pode ser penalizado pelo que não sabe. Então, qual seria a resposta à ignorância? E por que a gente chama ignorância e não incompetência? Porque a ignorância é um estado temporário. Não é um estado permanente. E não é uma escolha. A incompetência, sim. Você tem a oportunidade de saber, você pode resolver e não faz. Mas na ignorância, você não sabe a informação. No momento em que você toma conhecimento, deixou de ser ignorante. E você passa a ter responsabilidade dos seus atos. Então, a criança de 2 anos, ela não sabe mover-se ainda, não tem a psicomotricidade desenvolvida, ela tropeça. Mas isso não ficará assim. Ela vai crescer, ela vai amadurecer e não vai tropeçar mais. Então, quando a criança tropeça, como é que nós adultos lidamos com isso? Teoricamente. Então, a criança tropeçou. Como é que a gente lida? Ajuda a levantar e ensina. E vai ensinando até que ela faz o quê? Sozinha. E você entende o que aconteceu? Perfeitamente? Fica com raiva? É um mal? Não acha que é um mal, acha? Não, nem pensar. Uma criança inocente, ela só tropeçou. Mas doeu pra caramba. E daí, não é mal? É ou não é? Não é. Vocês estão dizendo que não é. Com certeza, estou sentindo mais firmeza aí do que no demônio. Não é o mal. Ok, concordo, não é o mal. É uma questão de ignorância. E você entende perfeitamente bem. O problema é que se, em vez da sua canela, ele acertar a canela do coleguinha, de 2 anos também. Aí o coleguinha vira e revida. De propósito agora. Então ele virou e bateu. Agora é o mal. Não? Aí você diz para ele, não pode fazer isso. Aí o que ele responde? Mas ele começou. Ele me bateu primeiro. A culpa não é minha. Ele me bateu e eu estou devolvendo. Mas você explica o que para ele? Mas foi sem querer. Aí ele vira, e daí? Não é assim? Então explica. Por que ele não deve revidar se o outro começou? E se você castigar, mas a culpa não é minha. Isso é uma tremenda injustiça. É ou não é? É ou não é? Não é assim que acontece? É assim que acontece. Mas não é uma injustiça? Para você, não. Mas explica para ele, por que ele não deve revidar se o outro começou? Ele não está fazendo nada. Eu não estava fazendo nada. Eu estava ali parado. Ele veio e me machucou. Eu só devolvi. Sim, explica para ele. O problema não é comigo. Você já entendeu, eu também, mas... explica para ele por que não pode. Vai conseguir? O que você vai fazer no final? E o que é que você vai dizer para ele? Não porque não. Agora, se ele for moderninho, mas não é a resposta. Vocês que estão criando essa situação hoje em dia. E aí, como é que você sai desta situação? Na verdade, não sai, né? Você finge que não viu, deixa pra lá, não pode. Porque foi sem querer.
ele não entende muito bem isso, entende? Porque ele está no mesmo nível de quê? De ignorância, não é de incompetência. Ele está no mesmo nível de ignorância. Então vamos imaginar um espírito muito, 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 muito superior a nós. Vendo você fazer muita, muita, muita besteira. Como é que ele olha para você? Tadinho, tão criança. Mas vai crescer. Não vai ficar assim para sempre. É ou não é? Então ele acha que você é mau? Não, ele acha que você é incompetente? Ele acha que você é o quê? O pior é quando você revida no coleguinha. E faz, não faz? Aí ele explica, meu filho, ele não queria, ele não sabia. Sabia sim! Não é isso que você faz? Normalmente numa reunião mediúnica, quando está dando comunicação. Justificando a sua vingança. Foi ele que começou, eu só estou devolvendo. Não é assim? Aí o que você diz? Não é bem assim. É que ele era ignorante, vírgula. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele sabia muito bem o que estava fazendo? Para você sim, porque você tem a mesma idade. Mas para alguém superior é a mesma coisa? Então, qual é a definição espírita do mal? O que vos parece o mal, nada mais é que a ignorância do bem. Porque o que vos parece. Então, para você que tem essa idade, isso é o mal. Ele fez de propósito. Por isso eu estou revidando. Foi intencional. Porque é o que a criança pensa do coleguinha. E não há nada que você possa dizer por isso. Por isso, apesar de Deus manifestar-se através daqueles que trazem a mensagem para você, muitas e muitas vezes, você ainda acha o quê? Ele podia dar uma melhorada nisso, né? Não é muito justo. Será? Mas aí a gente teria que ver o negócio da justiça. Bom, chegaram à conclusão. Deus existe ou não existe? Pelo menos isso. Bom, já é meio caminho andado. Ele existe. Tudo bem, ele existe e não é mau. Bom, se ele existe e não é mau, só não é muito justo. É ou não é justo? Como é que vocês sabem que ele é justo? Porque a gente vai a justiça fica difícil. Então a gente vai pela injustiça. Né? Injustiça é mais fácil de ver do que a justiça. Até porque tem a inveja, que atrapalha muito você ver a justiça. Não é não? Porque a inveja é algo muito complicado da gente definir. O que é inveja exatamente? Porque egoísmo é fácil. Primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Beleza, está resolvido. Orgulho também é simples. Eu sou melhor que você, acabou. Eu não ligo muito para a sua opinião. Tá? Porque eu sou melhor mesmo, por que eu ia escutar a sua opinião? A inveja também, que alguns confundem com orgulho, mas é diferente, também é fácil definir. O orgulhoso se acha melhor do que os outros, a opinião dos outros não importa. O vaidoso quer que todo mundo saiba disso. Então ele precisa de publicidade. Sem publicidade, ele não pode atender às suas necessidades. Agora, inveja é complicado. O que é inveja exatamente? Tanto que tem uma historinha que ilustra muito melhor. Porque você dizer o que é difícil, porque nem a própria pessoa sabe dizer o que é. Então a inveja, tem uma historinha que ilustra, que é a historinha do vagalume da serpente. O vagalume estava de bobeira na lagoa, quando topou com uma serpente. E a serpente armou um bote. E deu um bote. E ele escapou. E a serpente foi atrás. E ele escapou. E ela começou aquilo. Ele ficou surpreso, mas foi fugindo. A serpente dava o bote. Ele fugia. E ele foi se cansando. Ficou encurralado. A serpente armou um bote. Ele pensou, vou morrer. E no momento em que ela armou o bote, ele disse, um momento, posso fazer umas perguntas? A serpente parou perfeitamente. Vem cá.
Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Vem cá, eu te fiz alguma coisa? Não. Por que você quer me comer? Porque você brilha. Não é nada pessoal. Definiu perfeitamente bem. Você não faz parte da cadeia alimentar, ou seja, você não está tirando nada dele. Você não fez nada, não há um revide, não há uma vingança. Então por quê? Porque você faz coisas. E isso incomoda. Para você não ter nenhum inimigo, você não pode fazer nada, ser nada, coisa alguma. Se você for assim, aí não tem ninguém. Mas no momento em que você faz algo, e esse algo desperta alguma atenção, pode incomodar alguém. Por quê? Por nada. Por isso é difícil definir. Mas, em termos assim, bem objetivos, é quando você, sem dinheiro, né, durante muito tempo, andando a pé, junta o suficiente para comprar um carro zero, e você compra, você fica feliz? Claro, muito. Primeiro carro zero. E você fica muito feliz. Até que você descobre que seu vizinho comprou um carro melhor. Apesar de você ainda ter um carro, apesar de não andar mais a pé, sua felicidade não é mais igual. Por quê? O carro perdeu o valor? Diminui o seu conforto? Não? Então não é nada pessoal. Você é invejoso mesmo. Então é uma coisa complicada. E a questão da justiça fica complicada por quê? Porque quando alguém aparentemente tem mais sucesso, vem a inveja e empana um pouco. Então a justiça é difícil definir. Agora injustiça é fácil, não é? Eu não tive o que mereço. Ou isso não foi justo. Bom, e o que seria justo? Porque é um debate importante. Porque a justiça permeia o quê? É uma questão de decisão. A decisão foi correta? Foi justo? A distribuição, qualquer resultado dessa decisão foi correta? É a justiça. Mas o que define a justiça? Por exemplo, é claro que um exemplo fica mais fácil. Flautas. Sabe o que são flautas? Eu estou distribuindo flautas. Quem vocês acham que deve receber a melhor flauta? Qual seria a forma mais justa de distribuir essas flautas? O melhor músico. Vocês concordam? O melhor músico deve receber a melhor flauta. Essa seria a decisão mais justa. Bom, tudo bem. Você tomou a sua decisão e diz que ela é justa. A questão é, por que você tomou essa decisão? Qual é o fator que faz com que o melhor flautista receba a melhor flauta? É claro, ele mereceu. É o merecimento, é isso? Mas o que define que o merecimento dele é esse? Bom, não escutaram o que ele está dizendo o seguinte, ele vai tocar bem, todo mundo se beneficia, né? É muito melhor uma boa música do que uma música ruim. Então, se o melhor flautista receber a melhor flauta, a música será ótima, todo mundo se beneficia. É isso? Essa é a definição do merecimento? Aristóteles não concorda com vocês. Apesar de vocês tomarem essa decisão, ele também daria a melhor flauta para o melhor flautista. Mas ele não concorda com o motivo. Ele acha que o motivo não é esse. O motivo está embutido no próprio significado do ato. Espera aí, está complicando. Filosofia é isso mesmo. Mas, por que fazer ciência a gente pode complicar? Né? Faz você pensar mais, você tem que prestar atenção, aí vai. Por quê? Então, não é porque ele é o melhor flautista? Sim. Mas não é porque ele toca melhor. É porque é para isso que as flautas servem. Não entendi. Para que serve a flauta? Para ser tocada. Então, se a flauta serve para ser tocada, então o melhor flautista deve receber a melhor flauta. Não é por causa dos efeitos. É por causa do quê? Da causa. Então, se você só analisa aparentemente um resultado, você não consegue ver o
mérito. Então, o que torna uma coisa meritória? Tá? Ou a meritocracia? O que faz você merecer? É o significado do ato. Ou o seu objetivo final. Ou seja, para que servem as flautas? Servem para ser tocadas. Logo, quem vai receber a melhor flauta? E isso é justo. Porque é uma questão de merecimento. Ele merece receber a melhor flauta, porque as flautas existem para serem tocadas. Ok, mas não entendi nada a ver com o negócio de Deus, divino, etc. Foi a flauta? Ok. Então, vamos entender por que a gente acha que as coisas não são justas. O que as pessoas normalmente dizem que é o mal? Os que não são espíritas. O mal é o quê? A doença. A doença é um mal? Para muita gente, sim. É um mal horrível. A doença, a fome também. Então, a doença e a fome. Por que a doença e a fome são um mal? Porque trazem sofrimento. É isso? E você não merece. Não, aí a pessoa diz assim, ninguém merece. Ninguém merece. É isso? Ninguém merece o sofrimento. Não? Se você começar assim, é a mesma coisa do flautista, né? A ideia é, olha só, a gente não está julgando Deus, nem dá, né? A gente está analisando a justiça. Bom, vamos lá. Mesma coisa que a flauta. Para que serve o sofrimento? Imagina que é uma flauta. Para que serve o sofrimento? Ele tem uma finalidade? Tem? Qual a sua finalidade? Ele serve para quê? Tem que ter alguma serventia, já que existe. Então, o sofrimento serve para alguma coisa? Serve. Serve para quê? Para ser tocado. O sofrimento serve para ser tocado. Quando ele é tocado, o que acontece? Você cresce espiritualmente. Nossa, tem esse efeito? Não é impressionante? Tem esse efeito? Logo, o sofrimento, quando bem aplicado, produz o quê? Crescimento espiritual. Então, a finalidade do sofrimento é o quê? Permitir que você entenda o quê? O significado do... Ah, então o sofrimento serve para te mostrar o bem? Então ele pode ser um mal? Não. Se a sua finalidade é o bem, se o seu resultado é o crescimento espiritual, você merece? Bom, você merece? Alguém falou, precisa. Merecer e precisar são sinônimos? Todo mundo merece? Igual? Não. Cada um segundo seus méritos. Qual é o mérito que você tem que ter para merecer um sofrimento especial? É porque é mais fácil fazer o contrário, né? Em vez de injustiça, vamos fazer o contrário? Então, qual é, né, o valor que faz você ter esse mérito tão grande? Sim, mas aí você nem chegou no mérito ainda, Rama. Já quer ir para mais longe. A gente ainda está... Quais são as características que você precisa para ter mérito? Valor, significado e dificuldade que tem para realizar uma tarefa. Então, quanto maior a dificuldade, mais
meritório. Então, por que que você merece esse sofrimento? Devido à dificuldade que você tem para aprender alguma coisa. Devido à grande dificuldade que você tem um mérito de sofrer para ir mais rápido. Ficou mais simples? Então, o sofrimento tem por objetivo fazer você crescer espiritualmente, porque ele favorece o entendimento. Você fala, não entendi. Fala, não entendi. Você fala, não entendi. Bom, então vamos dar um jeito. E aí você entende? Rapidinho, não é? Então, começamos a captar o significado de mérito. Mas o sofrimento é o único mérito? Não. Existem outros? Existe. Então, por exemplo, quando você tem um esporte, quem merece o melhor? Quem merece o prêmio maior? Aquele que tem os valores adequados para atender aquela atividade. E são elas, por exemplo, tenacidade, perseverança, treino, etc. Aquele que reunir os maiores valores terá o maior mérito. Mas peraí, você está chamando de mérito um prêmio, tudo bem, até aí foi. Mas sofrimento também? Sim. Por quê? Não é Deus que está distribuindo? Ele vai distribuir coisa que não presta. Vocês que disseram que ele era bom. Foi ou não foi? Partindo do pressuposto que ele é bom, tudo que ele der é o quê? Ah, é válido. Então, é meritório. Eu mereço. Ok, mas qual é a frase? Eu mereço significa, lembra da flautista? Porque o melhor flautista recebe a melhor flauta. Por quê? Porque é para isso que ela serve. Então, o sofrimento, quando a gente o recebe, o seu significado. Bom, nesse momento, algo que me desagrada está acontecendo. Tá? Onde estava Deus que isso aconteceu comigo? Sim, e qual o objetivo desse prêmio? É isso que você tem que entender. Se você entender, você pode se livrar dele na boa. É só botar na prateleira. Por exemplo, alguma coisa aconteceu que não é de acordo com os seus interesses. O que eu deveria aprender dessa experiência? Porque se você não aprender, o que acontece? Ele te dá de novo. E de novo. E de novo até. Então, se em vez de reagir, não, toma que a filha é teu. E passa para frente, como faz o coleguinha, lembra? Olha só, foi sem querer. Aí o que ele faz? É esse o seu problema. Então vem o seu coleguinha e te faz uma coisa ruim. E aí você revida. Aí ele vem, devolve. Aí você revida. Aí assim se passam 100 anos. E você vira espírito obsessor e vice-versa. Quando vai terminar? Quando vai terminar? Porque se você pensar, qual é a origem do sofrimento, gente? Eu odeio você, você me odeia. Eu odeio você, você me odeia. Eu odeio você, você me odeia. Então, quando é que para? E quando você perdoa? Em vez de a culpa é... O que devo aprender com essa experiência? Aprendeu? Saiu fora. Não precisa repetir. Porque o mundo é uma escola. Se você respondeu corretamente a prova, o que acontece? Ficou mais fácil. Ah, então eu tenho que gostar? Foi isso que eu disse? Não. Qual é a proposta? Mas vamos lá. A proposta é: o que eu tenho que tirar dessa experiência? Então você sofreu uma experiência humilhante. Por que você sofreu uma experiência humilhante? Porque você é orgulhoso. Se você não for, o que acontece? Você não tem uma experiência humilhante. Não, mas a experiência que eu tenho, na verdade, é um carcinoma, tá?
de células epiteliais. Ok. E o que a gente sabe sobre um carcinoma de células epiteliais? Que é uma doença que surge de onde? É uma bactéria? É um vírus? Você pega? É uma doença sexualmente transmissível? Não, você não pega com ninguém? Então de onde ela vem? De onde ela vem? Foi Deus que te deu. Não, de onde ela vem? Você mesmo. A sua célula faz isso. Mas quem comanda as suas células? Isso tem lógica? Tem. É você fazendo isso com você mesmo. Por que você está fazendo isso, minha filha? Vem cá. Qual é a vantagem que Deus leva se você ficar paraplégica numa cama? Já pensou? Qual é a vantagem que Ele leva nisso? Nenhuma. Então, o que Ele gostaria mais? Que você levantasse e fosse fazer o quê? Fosse trabalhar. Muito mais vantajoso para o universo, para tudo mais. Tá? Mas por que você faz isso com você mesmo? A pergunta é, o que é que você precisa aprender? Normalmente, o que nós sabemos sobre o câncer é que não há câncer sem mágoa ou ódio. Se você se livrar de toda a mágoa, de todo o ódio, o que acontece? O seu carcinoma de células epiteliais desaparece. Magicamente? Não, não é magicamente não. É um sistema autoimune que entra em funcionamento e você destrói as células. Beleza, facinho, todo mundo conhece. Mas é claro que quem toma a decisão? E o que é que Deus tem a ver com isso? Então é uma questão de justiça? Não, é uma questão de merecimento. De quem? Então, o sofrimento, ele vem da minha maneira que as flautas vêm, porque é para isso que elas servem. Então, o sofrimento serve para quê? O sofrimento diminui a ignorância. E quando a ignorância diminui, o que aparece? O bem. Simples assim. Tudo uma questão de ponto de vista. Então, se o ponto de vista é que o mal é uma vingança do seu coleguinha, de que o mal é uma imposição da lei, o mal é uma coisa que vem de fora, aí, qual é o resultado? Eu devo lutar contra o mal. E toda vez que você luta, o que acontece? Qual o resultado? Lutar significa o quê? Um ato de violência. E qual é a nossa resposta ao sofrimento? Ou deveria? O que devo aprender com isso? Ok, já aprendi. No momento em que você aprende, o que acontece com o sofrimento? Ele deixa de existir. Por que o sofrimento deixa de existir? É uma mágica. Os espíritos vêm, tiram, eles curam, é uma coisa. Não. Por que no momento em que você aprende, o sofrimento deixa de existir? Porque esta é a finalidade dele, é para isso que ele serve. No momento em que ele foi realizado, acabou a sua serventia, acabou a sua utilidade e ele deixa de... Simples assim. Então não é uma questão do outro, não é uma questão de fora, não é uma questão longe, é uma questão onde? Pronto. O mal existe? Não. É uma questão de quê? Então como é que a gente acaba com o mal no mundo? Deixando de ser ignorante. Ok, beleza, a gente já é óbvio, né? Mas como é que a gente faz para deixar de ser ignorante? Bom, já me convenceu, Deus existe, tudo bem, beleza, agora eu vou confiar bem melhor e agora eu não vou ter essa reação negativa, essa reação violenta, agressiva contra o sofrimento, não é? Ah, isso significa que eu devo deixar o negócio rolar? Não. Deus é justo? Agora foi unanimidade, assim de firmeza. Deus é justo, ok. Justa? Nossa sociedade é justa? Não? Mas você não disse que cada um tem o que merece? Se cada um tem o que merece, aí de novo, nossa sociedade é justa? O que é a sociedade? Não é a soma dos seus indivíduos?
Se cada um tem o que merece, qual é o resultado final da sociedade? Progresso. Então, está atingindo sua finalidade? Sim. Bom, nossas relações sociais são justas? Não. Homens batem mulheres? Mulheres abusam de crianças? Patrões abusam de empregados? Ok, como é o nome disso? Então, existem relações sociais injustas? Mas por que elas existem? Porque é o que você precisa para crescer espiritualmente. Isso não significa que você não tem uma obrigação. Qual a sua obrigação? Não é acabar com a ignorância? Então, é trabalhar para que as relações sociais injustas deixem de existir. E é claro que quanto mais vocês sabem, maior a obrigação, né? De colaborar com o quê? Com o desaparecimento da ignorância. E como a gente pode fazer isso? Com exemplo. Funciona ou não? Como você age com relação ao sofrimento? Porque aparentemente outras religiões reagem melhor, né? Você não gosta, não? E pôr ele dentro de uma garrafa e trancar durante 1000 anos? Já ouvi alguns pedidos, né? Porque eu acredito nisso. Mas se der um jeito, né? Vai melhorar. Porque a culpa é dele. Você acha que é dele. Então a gente dá um fim a ele e está tudo resolvido. Mas quando ele voltar, você não acha que vem pior, não? Porque tem uma hora que vai soltar, né? Não pode ser para sempre. E aí, como é que você vai lidar? Então, a gente continua achando que as coisas são injustas, não são? Então, Deus existe. Soberanamente justo e bom. Nossa sociedade é justa? Porque a cada um segundo suas. As relações sociais são justas? Não. Qual é o nosso papel, então, na sociedade? Trabalhar para que as relações sociais injustas não permaneçam injustas. E você está fazendo o seu serviço? Não. Então, por que as relações sociais são injustas? Porque Deus assim o quer? Não, porque você não está fazendo a sua parte. Se fizer, o que acontece? O mal na terra deixa de existir. Não, mas você é muito forte. Muito forte. Muito impossível. Simples assim? Não pode ser tão simples. Pode ou não pode? Quem gostaria de melhorar de vida? Levanta o braço. A pergunta foi clara. Por que não melhora? Por que não melhora? É porque é muito difícil. É isso? Muito difícil. Quem é espírita, levanta o braço. Só para constar. Como eu falei, vocês têm um problema. Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim. Até aí tudo bem. O problema é que vem depois. Sim. Mediante um esforço muito insignificante. O que é uma coisa muito insignificante? Quanto esforço? Ele não é nem insignificante, é muito insignificante. Realmente é algo inexpressivo. Então não requer esforço, requer? Não é possível. Sim. Requer um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Que é o oposto que vocês disseram. Vocês disseram que todo mundo tem vontade, mas é difícil. Os espíritos dizem que não. É fácil, vocês não têm vontade. Quem está mentindo? Ele falou é mole, né? Não sabe do que está falando. Não. Então, vamos lá. Um esforço muito... Então, não estamos falando de grandes despendimentos de energia. Algo muito mais simples. Qual é a questão? Vontade. Mas o que é que define a existência da vontade? O que é vontade? É uma coisa que você tem, que você ganhou de presente no momento que você saiu do mundo animal e se tornou o quê? Então, o que é vontade? Sua vontade. Significa o quê? Uma decisão.
Simples assim. É só uma decisão. Sim, vou parar de beber. Só isso. Só. E aí para. Aí para. Peraí, você está forçando a barra, isso é filosofia. Não, graças a Deus, a ciência está aí. Vocês desprezaram tanto, vai dar uma mão. Né? Eles pegaram pessoas que mudaram de vida radicalmente, resolveram estudar o cérebro dela, para ver se elas têm uma diferença, vai ver que ela tem uma lesão cerebral, alguma coisa assim, já que o povo não consegue, elas conseguem. Então, eles analisaram geneticamente, neurologicamente, em várias circunstâncias, e chegaram à conclusão que não, qualquer um pode fazer o que elas fazem. É só tomar a decisão. A questão é que você precisa tomar a decisão. Se não tomar a decisão, você não faz. Mas, espera aí, eu queria tanto estudar direito, mas meu marido não me estimula. Viu? A culpa é dele. Eu queria tanto ser isso, assim, mas eu nasci no Brasil. Se eu tivesse nascido na Holanda... Não, eu queria tanto isso, mas já notaram que todo mundo tem culpa? Menos você? Outras pessoas conseguem. Outros fazem. Ah, porque eles são melhores do que eu. Porque eu não acredito em Deus. Deus não é justo, não é todo mundo igual. Ele prefere alguns. Os judeus. Não foi com eles que fez o pacto, aquela coisa lá e tal. Não foi? Não? Todo mundo é igual? Com o mesmo poder decisório? Sério mesmo? Viu como tudo começa e termina em Deus? Se vocês não resolverem essa questão, o resto não tem solução. Vocês têm que se reabilitar com Ele. Se não houver essa reabilitação, a gente não vai se livrar das consequências. A gente vai estar sempre questionando o que está acontecendo, em vez de agir, em vez de tomar a decisão e mudar a sua vida. Alcoólatras Anônimos, 12 passos. Qual o primeiro passo? Admitir que tem um problema. Porque se você não admitir que tem um problema, vai mudar o quê? A culpa não é minha, é dela. Aliás, todo mundo diz que a culpa é da mãe, né? Não foi ele, foi Freud. A culpa foi sua mãe. Coitada. Devia ser o pai, as costas são maiores. A culpa é da mãe? Sim. Ele até convenceu muita gente disso. Mas a questão é, vocês são reencarnacionistas? Logo, cada um tem a mãe que merece. Voltou de novo para você. A cada um segundo suas, voltou de novo para você. Você está tendo exatamente a mãe que você precisa para crescer. Você que não está olhando direito, presta atenção. O que é que você precisa aprender neste momento? Em vez de culpá-la pelo seu fracasso. Você não gosta do jeito que você é, por que não muda? Enfim, é simples, por que não muda? O que é que impede você de mudar? Ninguém me ama, ninguém me quer. Não será porque você é chata? É uma possibilidade? E se for tem um jeito disso acabar? O que é que você precisa? Deixar de ser chata. Mas o que uma pessoa chata faz? Reclama todo o tempo. Bom, então não é tão complicado, é? Outra coisa, toda vez que alguém diz uma coisa boa, você diz uma coisa ruim. Meu filho passou no vestibular, também nessa faculdade porcaria. Em psicologia chama-se neurose sádica. Toda vez que alguém diz uma coisa boa, você tem que dizer uma coisa ruim, é automático, é uma compulsão. Por quê? Porque você acha que merece isso. Lembra? Merecimento de novo. É, merecimento sim. O que significa culpa? Significa literalmente, eu mereço sofrer. Bom, e aí você faz todo o resto. Não precisa de ajuda de ninguém. Quando alguém te dá um presente, você aceita. No caso, toda coisa ruim você recebe muito bem. Agora, se vier com uma coisa boa, vá de retro, Satanás. Quando o amigo te diz uma coisa boa, você se afasta. Você só se aproxima de quem o quê? Quem te puxa para baixo. Então, é o meu marido culpado. Você separa, arruma outro igualzinho. Ah, porque todos os homens são iguais. Fala sério. Fala sério. Você acredita nisso? É que nem aquilo ali. Eu nunca mais acredito. Agora, é mais fácil dizer, hoje, só hoje, eu não vou beber. Dá? Então, vamos começar a mudar o mundo. Hoje,
só hoje, não vou falar mal de ninguém. É mais fácil para largar de beber, né? Esse A foi muito sintomático. Quando terminar, eu te dou o necronômio, tá bom? Olha só, é muito impossível. Hoje, só um dia, gente. Um dia só. Um dia de cada vez. Hoje, só hoje, não vou falar mal de ninguém. Hoje, só hoje, eu vou sorrir. Hoje, só hoje, não precisa amanhã. Mãe diz, hoje, só hoje, eu serei positiva. Hoje, somente no dia de hoje, eu vou apoiar alguém. É só fazer isso amanhã também. Pronto. É impossível? Se você disser, nunca mais eu vou beber, você não acredita, fala sério, ninguém acredita, nem você. Se você disser, nunca mais falarei mal de ninguém, você sabe que é mentira. Mas um dia só, um único dia, é possível? É possível. Então, qual é o segredo dos Alcoólatras Anônimos? Um dia de cada vez. É muito esforço, gente. Só um dia segurar a língua. Só um dia sorrir. Só um dia não falar mal de ninguém. Poxa, quanto esforço requer só um dia? Mas é claro que precisa de quê? Sua decisão. No momento que você diz, é impossível melhorar. É impossível fazer. Não sou capaz, ninguém é capaz de fazer isso. Acabou. Não há ninguém que possa dizer o contrário. Porque nós é que tomamos a decisão. Não existe ninguém que tome pela gente. Então, quando você diz, é impossível, não há nada no mundo que possa mudar isso. Até porque é física quântica, né? Chama-se o colapso da onda. Você falou, Viu? Você acabou com o mundo. É claro que você, sozinho, tem o poder de mudar tudo isso. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? É só acreditar que Deus existe. E que você é o que mesmo? Porque qual é a forma melhor que nos ensinaram a lidar com Ele? Pai nosso que estás nos céus. Não é? Porque além de justo, outra qualidade. Misericordioso e bom. E nós, como é que a gente sabe disso? Porque é claro que ele fala conosco. Fala. Escuta. Ele fala como? Matemática, só você olhar. Matemática, eu te dou o livro do demônio depois. A matemática que ele usa para mostrar, tá? As leis encaixam, que funcionam em todas as partes do universo. Cada vez que você observa, não dá, me deu. Você começa, ele está falando. Você vê que não é. Qual a probabilidade de ser o acaso, gente? Simples. É a mais de eu pegar uma bacia cheia de letrinhas, sacudir, jogar e sair um poema de Castro Alves. Aí pegar tudo, sacudir de novo e sair uma crítica ao poema de Castro Alves. Qual a probabilidade disso acontecer? Não existe. Não existe. É intencional. Então ele está falando com você. Mas tudo bem, se é analfabeto, pode mudar isso, tá? Estão precisando muito de matemática, você pode começar a estudar. Abrindo... Começa com o Kumon, é fácil. Não faz. Mas voltando a essa conversa. Avatares. Pai nosso que estás nos céus. E o que ele diz também? Que é esperando que as coisas acontecem. Não. São de como obter as coisas. Vai. Busca. Bater. Pedir. E ele diz para pedir. E você não faz. Você chega, Chico, ora por mim. E ele é um cara bom e faz. Divaldo, ora por mim. Vem cá.
Ah, porque se Divaldo orar, vai escutar. A mim não escuta de jeito nenhum. Ele não é um cara muito